Será que eu estou fazendo a coisa certa, praticando o budismo quando eu estiver sozinho na minha família e os outros parentes, familiares, eles não praticam o budismo? Será que eu não estou arranjando para a cabeça e fazendo uma desarmonia familiar? Bom, na verdade, isso é um tema complexo, é um tema que às vezes pode gerar realmente uma dúvida, porque às vezes você vai se sentir sozinho, às vezes isso vai parecer gerar muitos problemas, né? E aí, de repente, você pode sentir realmente essa vontade até de largar, tem gente que larga. Mas tem uma carta que o Nichiren Daishonin ele manda para dois irmãos, chamado Irmãos Ikegami, e essa inclusive chama Carta aos Irmãos, onde é um exemplo muito bom, porque a história desses dois irmãos, inclusive, é uma história de superação para com o pai. Quando eles conheceram o budismo, o pai foi totalmente contra e, num resumo geral aqui, demorou cerca de 20 anos para o pai aceitar e depois até vir a praticar o budismo Nichiren. Enquanto isso, ele chegou a deserdar os meninos, gerou problemas um para ficar contra o outro e um monte de coisa. Foram mais de 20 anos para isso mudar a situação. Mas daí nessa carta, chamada Carta aos Irmãos, o Nichiren ele dá um exemplo muito interessante, e falando inclusive começando da história do Shakyamuni. Olha só. Quando Shakyamuni era príncipe, seu pai, o rei Suddhodana, não podia suportar a ideia de perder seu único herdeiro e por essa razão não permitiu que o príncipe renunciasse ao trono. O rei manteve 2.000 soldados em guarda nos 4 portões do palácio para evitar que o príncipe partisse. Contudo, o príncipe acabou deixando o palácio contra a vontade do seu pai. Em todos os assuntos seculares, é dever dos filhos obedecer aos pais. No entanto, no caminho do estado de Buda, a desobediência aos pais indica, em essência, a devoção filial. Será que realmente, na verdade, o Nichiren Daishonin estava querendo tacar fogo no parquinho? Não necessariamente. Olha só que interessante, 3 pontos aqui. Primeira coisa aqui, bem no finalzinho da frase, ele fala assuntos seculares. Então, o que são os assuntos seculares? Nos assuntos do dia a dia, o que é certo é obedecer aos pais, ou seja, criar harmonia familiar. E aqui, ó, já fiz até um vídeo falando sobre a harmonia familiar. Você tem que ter respeito, né? Você tem que ter amor, encontrar realmente a forma de amar essas pessoas, mesmo que às vezes pareça, né, um conflito muito grande. Ter cuidado por eles. Então, todas essas coisas seculares do dia a dia, é importante que a gente realmente tenha harmonia familiar com essas pessoas, respeito principalmente, né? São nossos pais, são nossos familiares, né? Por mais que eles tenham às vezes uma outra religião, e às vezes são até pessoas e religiões que atacam realmente uma religião diferente, como o budismo, mas nós temos que ter o respeito. Isso entra na segunda parte, que é, ele fala ali, ó, no caminho do estado de Buda, né? O que é isso? Então, é a felicidade. Então, quer dizer, quando na verdade a gente está buscando pelo caminho do estado de Buda, nós temos que priorizar o que é realmente a ferramenta que traz felicidade. Se nós encontramos o budismo nessa existência, nós entendemos a profundidade do budismo, nós entendemos a proposta do budismo, inclusive do mantra Nam-myoho Renge-kyo. Significa que nós entendemos ali algo que possa fazer muito mais sentido para a realidade, para a mudança comportamental, para a mudança do nosso karma. Então nós estamos entendendo que é um caminho certo, pelo menos para a gente. Isso entra no terceiro ponto, que é o finalzinho da frase, que ele fala que a gente tem que ter devoção filial. Então, quer dizer, se no assuntos seculares nós temos que obedecer, nós temos que criar harmonia familiar, então, né, na parte do caminho do estado de Buda, nós temos que entender o que é realmente a melhor forma de achar e praticar a felicidade, elevar nosso estado de vida, realmente ser a felicidade na prática. Então, quanto mais eu consigo praticar e ser a felicidade na prática, eu consigo comprovar a veracidade, a eficácia do budismo. E quando eu faço isso, gera o resultado, que é a devoção filial. O que é a devoção filial? É saldar as dívidas de gratidão. Como assim, Diego? Significa que se eu estou comprovando que a prática do budismo, ela realmente transforma o meu karma, transforma o meu jeito de ser e potencializa justamente a minha harmonia familiar nos assuntos seculares, no dia a dia, mostra que eu sou um ótimo filho, um ótimo irmão, um ótimo pai, um ótimo esposo,
né? Por mais que essas pessoas elas não tenham a mesma fé que a gente, então não vai ter argumentos. As pessoas elas vão ver que nós estamos melhorando. E aí as pessoas simplesmente vão perceber que isso é bom. Não importa se elas vão praticar ou não. Importa que isso é bom porque você é uma pessoa boa. Você é a essência, você é a prova de que o budismo funciona. Você é budista, praticando o budismo, né? A prática da transformação. Faz sentido para você? Quando nós estamos ali então falando de devoção filial e de que são dívidas de gratidão, é assim. Se eu estou realmente fazendo toda essa mudança, significa, naquele outro conceito budista que é o Eishofune, que o meu ambiente ele vai refletir a minha transformação. Então, automaticamente, ao longo da minha vida, ao longo de todas as minhas melhorias, né, do meu desenvolvimento no estado de Buda nessa existência, significa que aos poucos as pessoas que estão ao meu redor também vão melhorar, porque elas vão ser reflexo das minhas ações. E eu vou ser um reflexo das ações dessa pessoa, né? É o karma, o reflexo, a reação entre um e outro. E aí, quanto mais eu estou agindo proativamente, as pessoas vão agir também positivamente, reativamente. Faz sentido para você? Então, essas pessoas, elas vão ter uma vida melhor também. Então, nós estamos saudando a dívida de gratidão. Nós estamos agradecendo, de certa forma, de que nós estamos nessa vida com essas pessoas e justamente essa batalha para vencer esses obstáculos em toda a nossa trajetória foi justamente porque essas pessoas também tinham esse karma. Quando a gente transforma a gente ao longo do tempo transforma todos os outros e a gente salda essas dívidas de gratidão. Por isso que é importante a gente saber qual é o caminho da felicidade e aí sim saber que se eu estou no caminho da felicidade e estou comprovando que isso me faz realmente uma pessoa melhor, então eu desobedeço, né, as pessoas fora dos assuntos seculares e garanto a felicidade para todos ao longo prazo, tá bom?